Hoje eu quero contar para vocês algumas novidades com relação à cirurgia de face, até porque acabamos de realizar mais um curso com sucesso aí do Full SMAS e hoje está muito em alta, muito em voga no mundo o Endodeplane, que é uma técnica que logicamente vocês já sabem, trabalhamos há muitos anos com a videocirurgia e que hoje tomou uma proporção muito grande em função de que muitas pessoas ao redor do mundo estão utilizando essa técnica para fazer uma suspensão da face praticamente sem cicatriz. Se está interessado, interessada, vai lá. Assina o nosso canal, curte o nosso vídeo e voltem aqui para ouvir o que eu tenho para dizer. O que é o Endodeplane? Você sabe que endo vem de endoscopia, de cirurgia endoscópica, que é uma expertise que a gente tem e trabalhamos ao longo desses 25 anos da nossa carreira, inclusive na parte científica, muito desenvolvendo esse procedimento na cirurgia de face. Acontece que hoje a evolução da técnica permite uma suspensão bastante ampla da face através de pequenas incisões de 2 centímetros no couro cabeludo, o que representa não ter cicatrizes praticamente. Então, o que é o Endodeplane? Sabe que endo é de endoscopia, deep, profundo, ou seja, uma elevação no plano profundo da face, abaixo da camada muscular que a gente tem, ou seja, uma segunda pele de músculo, uma fina lâmina que reveste o rosto todo, e com isso a gente consegue então, de fato, uma elevação da face. Uma elevação significa que nós vamos reposicionar os tecidos e não fazer um corte e tracionar a pele. Para que serve o Endodeplane? Para reposicionamento das sobrancelhas em todas as suas porções, desde essa área entre as sobrancelhas e o formato também dos supercílios. Se você deseja um formato mais arqueado ou na cirurgia masculina, um supercílio mais reto, é possível se personalizar esse trabalho, porque através dessa microcâmara que a gente coloca internamente, nós temos uma precisão muito grande de trabalhar a anatomia da região frontal e automaticamente a posição dos supercílios. Se consegue com esse procedimento também descer ao terço médio da face. Vocês podem perceber e ler em vários canais por aí sobre a cirurgia do mid-face, a elevação do terço médio da face. E isso o Endodeplane faz com muita facilidade e, de novo, quase nada de cicatriz. O mid-face é essa parte que está entre o canto do olho e o canto da boca, ou seja, a maçã do rosto, essa região malar, que a gente consegue reposicionar fazendo uma liberação dos ligamentos, ou seja, as estruturas que prendem a maçã do rosto na parte óssea. Isso permite que se faça uma elevação, um reposicionamento muito efetivo. E quando a gente fala de levantar e não tracionar, obviamente que a gente tem uma recuperação da expressão facial que normalmente a pessoa tinha quando mais jovem. Um dos sinais de jovialidade é a maçã do rosto mais desenhada, essa abertura que se tem da cauda dos supercílios e o contorno da mandíbula. É esses traços de jovialidade que a gente busca recuperar, dependendo da característica de cada face, dando então uma jovialidade, um refresh na expressão e no cansaço do olhar. A área dos olhos é que transmite a nossa sensação de cansado, de triste, de alegre, de bravo. O olhinho caído é um olhinho cansado, um olhinho triste. Então, o reposicionamento dessas estruturas, a maioria dos pacientes chega assim, doutor, eu só queria isso aqui, uma elevação dessa área. E isso realmente a gente consegue hoje fazer com o Endodeplane. Ele pode ser feito isoladamente, ou seja, o tratamento somente dessa área do terço médio e das sobrancelhas, ou muitas vezes associado a uma cirurgia de face
onde também se vai corrigir o contorno da mandíbula. E isso gera, então, um rejuvenescimento global com naturalidade. O endodeplane é uma técnica que nós mesmos cientificamente ajudamos a desenvolver. Temos hoje vários cursos de treinamento para médicos, cirurgiões ao redor do mundo. E é uma técnica, sim, que a gente tem muita satisfação de ver os resultados pós-operatórios, tantos de durabilidade, porque é uma cirurgia que dura muitos anos, 10, 15 anos, o paciente fica bem, e também com relação aos resultados naturais que se consegue, em contraste com cirurgias que às vezes deixam cicatrizes mais aparentes e que fazem trações de pele e que se consegue perceber que há um procedimento cirúrgico. Para mim, uma cirurgia de sucesso é quando a pessoa perguntar para você: nossa, como você está bem? Você tem feito alguma coisa? E não assim, que se consiga ver que há uma cirurgia plástica na face. Então, o aspecto de jovialidade, de descanso da expressão, esse refresh, na minha ótica, é muito bem-vindo, e essa naturalidade também é buscada muito por todos os nossos pacientes. Então, se gostou, vai lá, assine o nosso canal, curte o nosso vídeo e mande as suas perguntas. Nós responderemos com o maior prazer.